lembrar do meu destino. Enquanto as pedras não pararem de rolar, eu sei que ainda será tempo pra buscar. Meu bem, é sem a gente juntos caminhar. Não vai dizer que você não vai me aceitar. Talvez a gente até pareça diferente, mas mesmo assim nada mais separa a gente. Quero ser um beija-flor e você uma margarida. Vamos nos beijar olhando essa área favorita. Tem gente passando mal, mas tem gente se amando, etc e tal. Por tudo isso vale a pena estarmos juntos nessa cena. Vamos nessa então. Vamos nessa então. Amanheceu, amor. Não põe arroz, piscinas e calor. De ser livre e transparente. Hoje é um dia diferente. Não há mais medo no coração. Hoje é a nova programação. Você está no ar. A verdade está no ar. Já é tempo de sorrir, é tempo de beijar, é tempo de pegar sua sogra no colo. E dá tempo de regar sua planta no jardim. Dá tempo de pegar a criança na escola. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Eu sei, parece estranho, mas é de bom tamanho. Pode parecer estranho, mas é de bom tamanho. No silêncio eu vou procurar o meu caminho. No silêncio eu vou me lembrar do meu destino. No silêncio eu vou. No silêncio eu vou. No silêncio eu vou. E aí? E aí, tudo bem? Tudo bem com vocês, gente? Ótimo. O que está acontecendo? Estão cansados? Treinaram demais hoje? Também, né? Tudo bem? Já tá molinho todo mundo já? Ok. Hoje tem gente nova, bem-vindos. Como que é? Karine. Vai falar Caterine. Parece a Caterine. Karine, Edson e Marcela. Bem-vindos. Bem-vindos. Para vocês que estão vindo pela primeira vez, esse programa ele é uma amostra grátis, uma degustação do que acontece aqui na Coexiste. Nós temos um curso anual, que é o carro-chefe da Coexiste, que é onde você consegue o máximo do resultado que a gente propõe. Esses eventos curtos é para você conhecer e ter uma noção de onde a gente quer te levar. E nós queremos te levar para uma vida completamente estável emocionalmente. Estável, segura, confiante, com relacionamentos verdadeiros, relacionamentos eternos, incondicionais. Tá bom assim? Você acha que é legal viver assim? Então, é isso que a Coexiste pretende implantar no mundo. Uma nova cultura que parte da verdade do que nós somos. Se você se relaciona a partir da verdade do que você é, você só pode ter um relacionamento estável e sem nenhum conflito, porque o que você é não muda, não desestabiliza, é perfeito. Hoje, a maioria das pessoas vive
uma instabilidade que vem dos condicionamentos que ela aprendeu durante essa edição, né? Edição da vida. É que o Edson no Facebook ele botou edição da vida. Ele é Edson também, mas lá ele é edição da vida, que realmente é só uma edição. Só mais uma. Então, nessa edição, finalmente, né, já é possível você viver realmente. E não ficar fingindo de viver. Ficar brincando imaginando que está vivendo. Finalmente você pode realmente viver o que você é. E aí, aqui, a Coexiste, nós desenvolvemos uma metodologia muito pontual e eficiente para te levar até esse lugar. E a verdade está no ar é um gostinho disso. Pra vocês entenderem um pouquinho. Ok. Bom, então, esse programa, para quem está vendo pela primeira vez, ele se chama A Verdade Está no Ar, porque tudo que se fala nele é a verdade, e também porque ele está no ar. Simples assim. Aliás, a gente quase, hoje tem um tema para o programa que não é o que eu vou falar agora. A gente estava em dúvida entre dois temas. Um deles, se for simples assim, eu lembrei, né? O tema era assim: quem transita no raso tende ao complexo. Quem transita no raso tende ao complexo. Quem transita no profundo tende ao simples. Toda vez que você... E o mundo acha que é o contrário, né? Quando você acha que aprofundando vai ficar mais complexo. Não. O complexo é para quem está no raso, porque o complexo distrai você de aprofundar. Mas aí é outro programa. Aí é outro programa. Uma hora a gente faz esse tema aí. A gente acabou fazendo, hoje, escolhendo um outro tema, que é o seguinte. Aliás, é um tema que vocês devem lidar bastante no dia a dia, que é o seguinte: quem se ilude com elogios, quem se ilude com elogios é o ego. Quem aceita é o ser. Vocês estão bem com elogios? É fácil receber um elogio. Como é que é essa história, né? Como é que é essa história de elogio? Todo mundo, de alguma forma, já recebeu algum elogio na vida? Acontece, né? Às vezes as pessoas... De vez em quando vocês vão. De vez em quando as pessoas resolvem, né, fazer uns elogios. Já recebeu alguma crítica também? Já recebeu alguma crítica também? Na cultura humana não é muito comum. Crítica também já recebeu bastante. Já. Isso é bastante comum. Na cultura humana é muito comum. Então vamos falar um pouquinho disso, né? Para ver se você consegue olhar para isso de uma forma mais realista, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a brincar. Afinal de contas, o que é um elogio? Que porra é essa? O que é um elogio? O que significa que alguém está te elogiando? Reconhecendo algo de valor. Reconhecendo algo de valor? Às vezes a pessoa... Então, baseado num julgamento. E de repente, já pensou assim, alguém fala assim... sabe que... Nossa, você é tão bonitinho assim, você parece uma macaquinha. Outro dia você falou pra Carol que ela parecia um passarinho. Ela falou, eu não sei se isso é um elogio. Eu falei, passarinho, você parece um passarinho. Ela falou, isso é um elogio? Não, foi pior, porque ela tinha cara de passarinho. Você tem cara de passarinho. Você tem cara de passarinho. É um passarinho pequenininho, picadinho.
Parece uma macaquinha. Né? A pessoa acha os macaquinhos uma Eu acho frutinha. fofinho que você pega um miquinho assim e fala, olha, que meu sagui, sabe? Sagui, eles ficam na rede assim. Oh, que lindinho. Aí você fala pra alguém, você parece um saguizinho. Não, aí acho que não funciona. Você não parece uma baratinha. Que linda. Então, mas não deixa de ser um reconhecimento de um valor. Se for alguém do IBAMA, pode te elogiar. Oh, parece um saguizinho em extinção, né? É o valor que o cara viu, né? Se for no cara da Engitec, vai falar, oh, parece uma baratinha. É o valor dele, né? Por isso que eu falei, de acordo com o julgamento, no caso de valor que você estava falando, é o valor que a pessoa aprende, é o valor... Okay. O valor do mundo, assim, né? Agora, as pessoas podem, obviamente, ter a intenção de fato, reconhecer um valor. Né? Aí você está falando do que realmente tem valor. Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Qual a diferença entre elogio e reconhecimento de valor? Né? E de qual valor, né? Porque no caso eles falaram a mesma coisa, o julgamento, porque o julgamento só pode partir de um valor. Se você dá valor a algo, né? Tipo, as loiras têm valor. Aí a morena vai falar, você não tem valor, é um julgamento, né? Por exemplo. É que o Cauim está falando, qual é essa diferença do julgamento e o reconhecimento do real valor? Ok. Ou então assim, simplesmente, qual a diferença entre elogio e reconhecimento? Ok. Né? Pode até parar aí. Sim. Então... Aí é reconhecimento do que é. Então, o que você sente diante de um elogio? Como é que você se sente diante de um elogio? Sente bem? Você nunca falou assim? A pessoa fala assim, não, mas você está linda. Eu falo, imagina, são seus olhos. Nunca falou isso? Já falou? A necessidade de elogiar a pessoa também. A necessidade de devolver o elogio. Você nunca falou assim, sou mesmo bonita, obrigada. Você nunca fez isso. Então, alguém fala assim pra você, alguém fala assim pra você, como é que você chama? É mesmo? Marcela. Alguém chega assim e você, Marcela, você está se achando aí? Aí fala, não, estou me achando ou não? Eu tenho certeza. Depende do dia. Então, vamos lá. O que difere, então, um elogio do reconhecimento objetivo do que é? Isso é claro para vocês? Bom, então, vamos levar isso, vamos nos aprofundar nessa ideia. Até ficar simples. Qual a diferença entre um elogio e o reconhecimento do que é? Elogio é um sentimento. Já o reconhecimento é de uma coisa que você fez. Então vamos definir reconhecimento do que é. Só está havendo uma confusão semântica. Se alguém faz um elogio para você, ou sobre você, ou pode ser também sobre algo que você fez. Nossa, essa planilha ficou da hora. O que você trabalha? Com o quê? Gestão de TI. Você faz planilha? Faz planilha? Gestão de TI. Ok. Inspiração é foda. Suporte de TI relacionado a? O quê? Outsourcing? Outsourcing de impressão. Olha, a impressão eu entendi. Fiquei tentando traduzir também. Outsourcing. Ok, outsourcing de impressão. Você O que você faz com a impressão mesmo? É de locação, é um serviço. Locação de impressão. Tipo, É um serviço outsourcing. especializado, só que. tipo Xerox? Outsourcing de impressão. Com o Xerox. Ai, que simples. Olha com o Xerox.
Entendi. Eu entendi o que você faz agora. Então, aí alguém chega para você e fala assim: nossa, que impressão. Essa impressão que você fez, eu tive uma boa impressão da sua impressão. Que nítida a impressão. Muito legal. A impressão que você fez é muito boa. Muito boa. Então, qual é a diferença entre... Isso é um elogio ou é um reconhecimento? Tem das duas partes, como eu falei. Teve um sentimento seu com a minha pessoa, do que eu faço, e um reconhecimento do que eu faço perante a sociedade. Nossa, que engraçado. Então, imagina, isso, veja uma coisa, quando alguém fala assim, muito boa essa impressão, aí você pegou isso para si, né? E se o cara fala assim, olha, você é uma merda, mas a sua impressão ficou muito boa. Né? Então, quer dizer, pode ser que a impressão e você são duas coisas diferentes. Ou então a pessoa fala assim, ó, você é um cara legal, mas sua impressão tá uma bosta. Cauê, uma coisa tá no fazer, outra no ser. Isso. Então, uma coisa é a sua atividade, outra coisa é o que você é, né? Inclusive, as pessoas têm muito mais facilidade para aceitar elogios ou reconhecimento de valor no que você faz do que no que você é. Você foi mais treinado para aceitar elogios do que você faz, do que você foi treinado para fazer, o que você fez na faculdade, enfim, você foi treinado para aceitar esse tipo de elogio. Mas aceitar elogios em relação ao que você é, normalmente o treino do mundo é o contrário, para você não aceitar. Entende? Então, é visto como arrogância. Agora, então assim, eu só quis ajustar um pouquinho a ideia, separando uma coisa da outra, né? O que você faz e o que você é, né? Então, a pessoa pode ter um conceito sobre você e outro sobre o que você faz, né? E outra coisa importante é o que você faz não tem uma relação direta com o que você é, ok? Você pode expressar, você pode até expressar o que você é nas coisas que você faz. Inclusive, é muito louco. A gente pode pegar uma impressão e ver que a impressão tecnicamente está ok, mas o cara que fez estava se sentindo um bosta, detestando o que estava fazendo, entendeu? O trabalho pode estar tecnicamente ok, mas tem uma coisa ali que você não sabe direito por que você não gostou, entendeu? E isso tem a ver com o autoconceito de quem fez, entende? E é aí que as coisas podem se confundir. Não é para confundir, mas é possível. Você consegue olhar as duas coisas no fazer, mas isso não tem a ver com o que você é. Apesar que dá para expressar o que você é também nesse trabalho, e dá para sentir. Agora, outra coisa ainda, eu fiz essa pergunta mais em função de um outro detalhe ainda. Então, sei lá, alguém olha a tua impressão e fala assim, essa impressão, ó, tá legal. O que significa isso? Quando a pessoa fala, tá legal. A pessoa fala, tá legal. Para ela, legal é uma coisa. Você pode até achar que a impressão não ficou boa porque você é técnico no assunto, então você consegue distinguir muito bem o que é uma impressão, né, top e o que é uma impressão meia boca, né? De repente ela saiu, até não saiu aquelas coisas, né? E o cliente chega e fala assim, nossa, ficou lindo, né? Aliás, uma mulher fala, nossa, que cor que rosa linda, sabe? Você fala, tecnicamente você sabe que tá aquelas coisas, mas ela gostou da cor. Sei lá, mas ela vai dizer que tá, para ela pode estar super legal, e para você que olha mais tecnicamente pode não estar tão legal assim. Agora, uma coisa é o reconhecimento do que uma coisa é você emitir uma opinião sobre alguma coisa, conforme você está vendo, conforme a sua percepção dos fatos,
ou de alguém. E outra coisa é o que a coisa é de fato. Alguém pode chegar para você, falar bem de você, falar que você é legal. Para ela você é legal, né? Alguém começa a namorar, né? Tá super empolgada com o cara, aí fala assim: olha, e aí, como é que é o cara que você começou a namorar? Fala: nossa, ele é demais, ele me levou para jantar, enfim, muito legal. Aí você vai perguntar para a ex-esposa dele. Né? E aí pode ser que sejam outros elogios, né? Ele é um grande filho da puta. É perfeito. É um perfeito filho da puta. É perfeito filho da puta. Mas enfim, o fato das pessoas emitirem opiniões a respeito das outras é mais um tipo de julgamento. Às vezes é um julgamento que a pessoa gostou de ouvir, e às vezes é um julgamento que a pessoa não gostou de ouvir, mas ainda continua no âmbito de um julgamento. Ok? Que não necessariamente tem um compromisso com o que é. Ok? Se alguém falar para você assim: você é uma mulher linda, isso é um elogio ou é uma crítica? Isso é um elogio ou é uma depreciação de você? Um elogio? Então, eu acho que é uma depreciação. Eu também acho. Se alguém falasse isso para mim, ia ficar meio Se você falar assim: você é uma mulher linda, né? Então veja, eu não consegui ainda. se alguém disser para você: você é uma mulher linda, porque a pessoa não te viu, não porque você seja feio, não entenda mal. Não, é que você só não é mulher. Porque Não você é feia, você só não é mulher. Então, aqui se dizer, dizer que você é dizer que você é uma mulher linda é limitar você, né? Porque se você é uma mulher linda, esse elogio é passageiro. Nossa! Porque daqui 30 anos. Daqui uns 40 anos, 50 anos, você pode estar uma uva passa, né? Toda, né? Já caiu tudo e tal, isso aqui. E aí a pessoa talvez não queira mais fazer esse elogio a você. Então, dizer que você é uma mulher linda é uma limitação. Então você está bem nessa sua idade? Então é uma forma de limitar você, né? Porque você é muito mais do que isso, ok? Mesmo assim, quando a pessoa fala que você é uma mulher, está se referindo à tua imagem, né? Não é isso? Olha, se você faz assim com a mão, faz assim, quem está movimentando a sua mão? Quem está dando as ordens para a sua mão abrir e fechar? Isso, você. Ok. Você é a mão ou você é quem está mandando a mão abrir e fechar? Você. Quer dizer que se cortar sua mão fora não é mais você. Não, isso, viu? Então, se você não é a mão, você não é o corpo inteiro, ok? A mão é só uma parte do corpo, ok? Você pode fazer, não é uma brincadeira, pode falar com o pé, com o pescoço, com a cabeça, né? Você fala: quem está mexendo na cabeça? Não é você, né? Você é a cabeça? Também não, ok? Então, dizer que você é uma mulher é dizer que você é essa imagem, ok? Mas você é quem está controlando a imagem. Percebe? Viu que rápido que você ficou? Te apresento você. Viu? E é foda.
Então, essa que está essa que tá controlando aí essa imagem, ela é muito maior do que uma mulher bonita. Você não acha? É muito mais que uma mulher bonita. Primeiro que, qual é a vulnerabilidade dessa que está movimentando? Né? Se você cortou a mão, continua sendo igual. Né? Você só ficou com uma ferramenta com um pedaço a menos. Mas você continua sendo a mesma coisa. Ok? Então, não dá para... É mais fácil vulnerabilizar o corpo, tudo bem, mas a você, não tem como atingir você. Né? Então, viu que poderosa você, tá vendo? A mulher entendeu pode, o que é não limitar? A mulher pode ser atingida, pode ser assaltada, pode ser, né, estuprada, sei lá. Né? Mas isso tudo é em relação ao corpo, só o corpo que pode ser estuprado. Né? Mas não pode te afetar de alguma maneira? O que você é? Né? Essa aqui. Eu falei, você cortou a mão, mudou você? Esse que está controlando, Não. esse que está comandando, que está comandando, vai, mexendo, mandando os comandos, né? Comandando meio, para dar uma impressão de controle, não é bem isso. Esse que está mandando os comandos, ele pode ser afetado? Pode. É? Como é que faz para afetar esse fulano? Cortando minha mão vai afetar, porque eu vou ficar triste. Mas, Não, ela está dizendo que se cortar a mão ela vai ficar triste. Essa que está comandando a mão, cortou a mão, vai ficar triste. Mas aí já é uma deliberalidade sua, né? Porque não aconteceu nada. Porque assim... É a mesma coisa que você está falando no celular, o celular quebrar. Okay? Depende, ó. É só uma ferramenta de comunicação. Você pega a outra. Se cortar minha mão e eu não der bola para a mão, você não mudou nada. Não muda nada, Não continua sendo o mesmo. Cortou o braço. Então, continua sendo o mesmo. Volta para a Olimpíada. Vamos, então. Mas independente de qualquer coisa. E assim, o que você percebe, esse que está controlando, não é afetado pelas alterações do corpo. Okay? Porque se for assim, tudo que acontecer com o corpo estaria acontecendo com você. Aí você envelheceria mesmo. Aí você recebe um elogio hoje, em função da tua forma física, e daqui a uns 30, 40 anos, mas aí você já não se sente mais digna de receber o mesmo elogio. O que aconteceu com você? Só porque o corpo ficou diferente, você mudou, você virou outra coisa. Você não merece mais os mesmos elogios porque você está usando uma máquina que mudou de aparência. Né? Então, nós estamos indo um pouco mais fundo do que as pessoas costumam ir. Entendeu? Entendeu? Como você tem mais que se imaginando? O que você... vamos continuar aqui. Qual é a utilidade dos elogios nos relacionamentos? Para que serve? Por que você usa elogios no relacionamento? Elogio? O reconhecimento do que? Então, aí que está. Você está falando de elogio? Por que as pessoas usam elogios dos relacionamentos? Fazer uma onda. Cadê a Ana? Cadê a Júlia? Por que é que você... Olha, se você quiser ficar... Viu, Juliano? Se você quiser ficar por aí, você dá uma controlada na situação. Tá bom? O que vocês ouviram foi o Tom chorando. Ele acordou. E... Onde eu estava? A utilidade dos elogios nos relacionamentos. Abrir né? portas. Oi? Abrir portas. Esse é um aspecto do elogio. Abrir portas. Ok.
quando você elogia as pessoas, elas ficam mais abertas para o relacionamento. É isso que você está falando? Ok. Que mais? É mesmo? Acho que entra no que ela falou também. Vamos Você mexer um pouco com a coisa. Fala. elogia para ser elogiado depois. Você elogia para ser elogiado depois. Tipo uma barganha, assim. Ferramenta de controle, barganha, Ferramenta de controle. manipulação. Manipulação. Opa! Quem dá mais? Nossa, gente, estou passando mal aqui, velho. Quem dá mais? O que foi? Como assim? Para que a pessoa saiba que você está vendo o que ela está fazendo. Para que você saiba, para que ela saiba que você está vendo o que ela está fazendo de bom. É isso? O que ela é. O que ela é. Oi. Não, você está fazendo. O aproveitamento do ego da outra pessoa. Massagear o ego. Para o Com ponto. que finalidade? Você está falando. Peraí. Você tá falando, o elogio serve para contentar o ego da outra pessoa. Foi isso que você disse? Teoricamente sim. Ok. Então, mas você quer massagear o ego para uma finalidade, né? Também. Não é do nada. Então, mas se isso... Agora, eu quero perguntar mesmo para vocês, assim, tipo... Isso abre portas para o relacionamento? Não, né? Não é possível. Então, Sério, estou perguntando agora. Acontece o seguinte, aqui... Tem um engano aí, enorme. Assim, aqui tem uma... As coisas andam sempre... existe uma questão semântica, inclusive, né? E as coisas andam num limite muito tênue, né, entre uma coisa e outra. Então, quando você identifica algo verdadeiro em alguém, ao ponto de que aí você faz a pessoa reconhecer aquilo nela mesma. Quando você identifica algo que é muito legal, assim, algo que é verdadeiro na pessoa. Você está vendo algo verdadeiro e você reconhece aquilo que é verdadeiro e ela também reconhece. Então, isso facilita uma comunicação. Quando você fala algo verdadeiro sobre ela e ela reconhece que aquilo é verdadeiro nela, então estabeleceu-se uma comunicação. Essa mesma via de comunicação até então estabelecida, ela pode servir para novos fluxos de ideias e tal, a partir desse caminho feito por essa comunicação, a partir do que era verdadeiro, do que você viu de verdadeiro e que ela assumiu que era verdadeiro. Então, nesse ver e assumir algo verdadeiro dentro de uma pessoa, estabelece-se um canal de comunicação. Nesse sentido, eu acredito que a Berenice tenha falado nesse aspecto. Foi você que falou. Mas você perguntou sobre elogios. O que você falou é um elogio? Então, agora acontece o seguinte: elogio é que quando as pessoas... É muito importante entender isso. A Elaine está falando aqui que elogio é para preencher um vazio. Elogio é para preencher algum vazio. Algum vazio. Então, olha, é muito importante entender a diferença entre um elogio e um reconhecimento do que é. Porque se você não entender que o que está sendo dito é um reconhecimento do que é, você não vai conseguir aceitar aquilo como verdadeiro. Por isso que o tema de hoje é se iludir. Quem se ilude com elogios é o ego. Porque a pessoa fala algo para você, tipo, você está bonita. Enquanto você se ilude com essa expressão, que na maioria dos casos diz muito pouco. Não, e ainda é usada como instrumento de barganha, de manipulação, com certeza. Mas a pessoa compra isso. Se ela faz isso aí, então. Tipo, o cara fez um jogo, qualquer pessoa jogou e ela topou o jogo. É isso? Assim. Eu jogo com você. É simples.
Se eu falar para você, Marcela, se eu falar para você, Marcela, se eu falar assim, olha, teu cabelo tá lindo, né? Ok. Aqui vindo de mim é complicado, porque... então... Tá mesmo. Ele é bonito. Então. Não funcionou. Mas, ó, assim, ó, então eu queria falar assim, ó. É que se eu falar assim, ó, mesmo que seja sempre no âmbito de algo que esteja, que não tenha nenhuma conotação de exaltação do ego, né? Você fala, teu cabelo tá lindo, ok? Aí eu falo para você, olha, Marcela, você é uma pessoa assim, você causa uma sensação muito boa. Olhar para você causa uma sensação muito boa. Entende o que eu estou falando? Tem um lugar dentro de você tem um lugar de você que quando a gente acessa causa uma sensação muito boa. Ok? Qual das duas afirmações te eleva? A segunda. Né? É fácil de perceber isso? Olha, Marcela, você caralho, vocês se ligaram do que ela disse? Ela disse que dá mais trabalho. Causar uma sensação agradável em outra pessoa dá mais trabalho do que deixar isso o cabelo bonito. Fazer o que eu fiz dá mais trabalho. Causar essa sensação. Assim, o que eu entendi é que ela vai se elevar com a segunda, porque se causar uma sensação boa em outra pessoa dá muito mais trabalho do que arrumar o cabelo. Arrumar o cabelo não que eu arrumo, vai no cabeleireiro fica o cabelo bonito, mas gerar uma sensação boa em alguém dá muito trabalho. Então, mas eu não sei o que ela disse, eu estou com dúvida. É isso que você falou que eu falei? Que assim, você causar uma sensação boa em alguém é algo muito mais consistente, muito mais rico, muito mais consistente do que o cabelo bonito. Aliás, ela fez assim. É mais verdadeiro. Aliás, ela fez assim. Causar uma sensação boa em alguém dá muito mais trabalho do que cabelo bonito. Bateu o cabelo assim. Cabelo de bosta. Cabelo é bosta perto disso, né? Você vê? Todo mundo tem cabelo. Oi. O Cauê, ela está falando do trabalho, né? O que vem de algo que é verdadeiro e simplesmente como um gesto de amor, né? Nesse reconhecimento, ele não gera desgaste, não cansa, porque esforço, não gera esforço. É uma coisa que flui, né? A pessoa está livre desse esforço. É verdade isso. Planejada. Todos ouviram o que ela falou? Ouviu? É verdade. Isso é totalmente verdade. O que você sempre vai ser aceitável e é bom e é gostoso. O problema é que as pessoas ficam fazendo esforço do lado contrário. O esforço em ser o que não é o que gera uma sensação ruim nos relacionamentos. E aí fica tentando arrumar o cabelo para ver se muda isso. Né? É verdade, mas existe um processo. O que não precisa ser um esforço, mas existe um processo para você eliminar tudo que não deixa que você transmita essa sensação boa que vem do que você realmente é. Tanto que a gente tem um curso que dura 1 ano para você fazer isso. Não seja gostoso, mas dá trabalho. Dá trabalho. Uma dedicação. Uma dedicação gostosa. Desenvolver algo em você que cause uma sensação boa dá trabalho. É isso que você está falando. Ela falou que não deveria, mas... Não. A pessoa, quando ela está no potencial, vamos dizer, de bem-estar, de paz interna, aquilo flui em abundância. Uma coisa natural. É natural em você. O que é bom é natural. Então, o que ela está dizendo é que quando você está em contato com aquilo que é natural em você, isso flui naturalmente sem nenhum esforço. Agora, outra coisa que você está falando é que o desenvolvimento da descoberta, assim, o processo da descoberta do que é realmente
consistente em você, do que é realmente você. É um processo, né, que exige uma dedicação, até para você tirar todos os condicionamentos que tem na sua vida, para você descobrir isso e a partir dali você começar a agir nos seus relacionamentos a partir do que é de verdade, né? Então isso é isso que você está falando, dá um trabalho. O Patrick, você ia falar alguma coisa? Está um pouco atrasado o comentário, mas o elogio ele nasce na dúvida. O elogio ele nasce na dúvida. Olha, ele falou uma coisa Interessante. isso muito interessante, né? Tanto ele nasce na dúvida que a pessoa que recebe não consegue receber assim com a mesma ela não consegue ter a certeza do que está vindo. Se eu falar para você, veja que engraçado, a gente falou coisas para você, esqueci, né? Karine, a gente falou coisas para você, Karine, muito diferentes do que você já tinha ouvido antes. Aí é julgamento certo. A gente falou coisas para você que você nunca talvez não tivesse parado para pensar nisso, não tivesse parado para olhar, né? Na verdade você correspondeu Lógico, você fez tudo o que tinha que ser feito para que o programa desenrolasse, foi perfeito. Mas embora sejam coisas que você não tenha ouvido antes, ou que a Marcela, ou que eu falei com a Marcela agora, mesmo não sendo alguma coisa que ela talvez tenha contato facilmente, você é preciso desenvolver lá para entrar em contato com isso, tem um lugar de você que aceita isso imediatamente. Fala assim, você é uma pessoa, você é alguém com quem a sua presença ela é merecedora de gratidão pela sua própria, só pela tua presença já é gratificante. Nossa, com certeza. Ok? Isso. Você sente como isso é verdade? A tua presença só pelo fato de você existir é o suficiente para que você tenha o máximo da importância em qualquer cenário. Qualquer cenário. Você está autorizada por Deus em qualquer lugar que você esteja, porque a sua existência foi autorizada por Deus. Tudo bem? Viu? Não? Eu queria ter uma câmera aqui, Ok. Marquinhos, você vai ficar com a câmera aí e eu vou ficar com uma aqui. A gente faz o bem bolado, eu fico aqui, você fica aí. Beleza? O Cauê, a pergunta do Pátio, eu queria perguntar para ele o que ele está dizendo a dúvida, porque veio uma dúvida para mim em relação a. Porque as pessoas às vezes fazem elogio de uma forma que ela não é objetiva, ela fala, mistura, né? O ser e o fazer. Não sei se é isso que você está falando. Olha, sabe, eu prefiro. Legal, é geral. Ok, Berenice, eu vou explicar essa história para você. Porque assim, eu falando daqui fica mais fácil para quem está assistindo, inclusive na internet, fica mais fácil de fazer essa intermediação do entendimento, né? É muito fácil de confundir. É que assim, talvez para você elogiar alguém já esteja muito mais no âmbito do reconhecimento do que você vê do que um elogio superficial, né? Quando você fala do ser, quando você fala do que você vê, do que você reconhece em alguém, como eu estava falando para ela agora, ou como eu estava falando com a Marcela,
não é algo que depende de um conceito relativo. Não é relativo, é absoluto. O que eu estou dizendo a ela, o que eu disse para a Roberta, para Marcela, o que eu disse para a Marcela é absoluto. O que vem do reconhecimento do absolutismo do que é, não gera dúvidas. O que vem do relativismo das convenções sociais ou qualquer coisa, ou do relativismo de algum tipo de interesse que antecede o elogio, tudo que é relativo é duvidoso. Tudo que é relativo não tem uma base consistente. A consistência só pode estar no absoluto e não no relativo. Entende? E os elogios são... você pode até chamar de elogio quando você está fazendo um reconhecimento do que é. Mas é uma semântica imprecisa. E é muito importante que isso seja entendido, porque senão a pessoa não consegue receber. Ela tem mais dificuldade de receber. Se eu falar sobre o que você é, ok? O que você é não depende de nenhum relativismo. Não depende da opinião de ninguém, não depende de aspectos culturais. Não é julgamento. É. E o que é, quando você vê... Não é uma coisa que a gente acha. Não é uma opinião que parte de elaborações a partir de premissas e valores do mundo. É uma coisa que é. E não muda. Uma coisa aí recebe, aí não. Ele recebe elogio. Ó. Você? Não. Recebe porque você é. Elogio quando é comparado com algum padrão também. Então, quando é comparado com um padrão... Que você mesmo estabeleceu. Ela disse assim, elogio é quando algo que é comparado com algum padrão que você estabeleceu. Ou estabelecido, enfim. Ó, se eu falar para você, tudo que você fez até hoje, Jaqueline, né? Jaque. Tudo que você fez até hoje, Jaque, foi perfeito para as condições estruturais que você tinha em cada instante que você experienciou. Foi incrível, você fez o máximo. Tudo que você fez foi incrível, foi o máximo. Não, mas isso é verdade. É verdade. Foi o máximo. Diante das estruturas apresentadas no momento, foi o máximo. Ok. Foi perfeito, foi tudo que podia ser feito. Agora, se eu falar, não foi legal ou foi legal... Aí já é julgamento diante, é uma comparação com um parâmetro de como você achou que deveria ter sido. E aí não chega de defeito, porque eu posso achar legal, o outro pode achar uma merda. E agora, tudo que você fala, tudo que você reconhece no outro, em termos absolutos, isso não causa dúvida. Ok? Isso, assim, a pessoa pode até ter dificuldade de aceitar, mas se você está vendo e você está realmente se comunicando com ela, ela pode até colocar algumas barreiras, mas isso realmente faz uma diferença na vida dela. Entendeu? Eu queria falar um pouco rapidamente também sobre essa coisa de ter dificuldade de aceitar o elogio. Né? Por que as pessoas têm dificuldade de aceitar? Pelo que eu entendi aqui, da humanidade, é porque é mentira. Então... Acho que o que é verdade, a galera aceita. Só que assim, mesmo sendo algo verdadeiro, existe uma resistência
a coisa pode, a pessoa vai acabar, isso vai alterar, isso vai ter um efeito, mas não é fácil você falar, fazer com que a pessoa reconheça algo que ela é de fato. Né? Se vocês aceitassem tudo que eu vejo em vocês agora, vocês iam se apaixonar por vocês, entendeu? Imediatamente. Ia desaparecer a autoestima baixa. Só que existe uma resistência pelos equívocos de autoconceito. Né? Então parece que falar coisas muito gloriosas sobre você parece que não é digno, né? Parece que assim, nem tanto, menos. Você se acha merecedora? Isso, exatamente, a pessoa não se acha merecedora de tanto reconhecimento. E isso se dá em função de equívocos de autoconceito. Okay? O teu autoconceito é bem menor do que o conceito que eu tenho de você. Entendeu o que ele falou? Parece assim, ele falou assim, não me conhece, conheço sim. Melhor que você. Melhor do que você mesmo. Ok? Você se acha uma mulher. Só por O tamanho do equívoco. Começa por aí. Não tem como se sentir pequena se achando uma mulher. Não tem como. O seu autoconceito vai ser muito mais baixo do que o que ele tem de você só pelo fato de você achar que é mulher. Entendeu? Qual é a diferença entre elogios e quaisquer outras experiências de relacionamento com os outros e com o cenário? Qual a diferença entre elogios e quaisquer outras experiências dentro do cenário ou com outras pessoas? Qual a diferença entre elogios e qualquer outra experiência? Ou é verdade ou é mentira isso? Olha que engraçado. Adorei, Fernanda. Exatamente tudo que chega para você, ou assim, a única coisa que você tem que fazer é discernir o que está chegando. O que está chegando a forma que você vai tirar da situação o que pode ser verdadeiramente útil e como aquilo pode acrescentar. E o discernimento de, assim, se alguém está emitindo alguma ideia sobre você, se aquilo for verdadeiro, é verdadeiro, se não é verdadeiro, não é verdadeiro. E qualquer experiência que você se defronte, como é que você, como você vai aproveitar essas experiências, sejam elogios ou sejam quaisquer outras experiências? Como aproveitar de forma otimizada tanto um elogio quanto qualquer outra experiência? Se você perceber, quando você está diante das situações, de qualquer situação, de qualquer experiência, você tem um grau muito variado, um espectro muito variado, que vai da mais profunda rejeição, da mais profunda aceitação, até a mais profunda aceitação, até a mais plena aceitação. Da total rejeição até a mais plena aceitação. Diante de qualquer situação, ou de qualquer pessoa, ou de um elogio. Então, como é que a gente pode transformar qualquer situação, qualquer elogio, qualquer crítica, qualquer coisa, numa experiência otimizada?
Como é que a gente pode otimizar isso? Né? Primeira coisa é o seguinte: todas as... Alguém falou alguma coisa? Se basear na situação. Se basear na situação. O que é se basear na situação? De onde vem o elogio, porque se é verdadeiro ou não. Ok, Edson? E como é que você vai perceber se alguma coisa é verdadeira ou não? Como é que você vai perceber a natureza do estímulo que gerou aquela expressão de alguém com você? Alguém se expressou diante de você? Como é que você vai reconhecer a natureza do estímulo que veio? Entendeu? A pessoa, ela pode falar alto, ela pode falar baixo, ela pode falar mansinho, ela pode falar docinho, mas isso não significa que seja exatamente como está parecendo, né? Percebe? Eu falo assim, ai, você é um grande filho da puta. O volume não quer dizer nada. Assim, então tem muitos aspectos da expressão que vão te mostrar um monte de coisa. Como é que você vai conseguir ter discernimento do que está acontecendo de fato? Então, se nós estamos falando de relacionamentos, de julgamentos, elogios ou críticas, tudo com base em julgamentos, a primeira coisa que você tem que fazer é você não fazer o mesmo. Ok? Você não julgar um julgamento, entendeu? Então, qual é o primeiro passo? Se colocar como simples observador. Ok? Alguém te falou uma coisa, seja um elogio, seja o que for. A princípio, é uma manifestação. Ok? Se você não fizer julgamento de nada, só assistir, você vai perceber a natureza daquilo que está chegando. E você vai ter muito mais chance de ser imparcial na correspondência com aquele estímulo. Entenderam? Está complicado? Ó, se alguém chega para ele e fala, eu estou no trânsito, sei lá, alguém fala assim, seu viado. A pessoa fala, vai tomar, né? Eu posso... O que é isso? Alguém me mandou tomar no cu. O quê? O que é isso? É alguém me dando uma sugestão. É uma sugestão de comportamento. É uma sugestão de comportamento. Alguém me deu uma ideia. Ok? Provavelmente a pessoa já experimentou, né? Porque vai lá indicar. Você só indica o que você conhece. Então assim, a pessoa está dando uma sugestão, né? Qual é o problema da pessoa dar uma sugestão? Ela é livre, né? Ela é livre. Isso é muito legal. Isso é a livre expressão, né? Isso. Agora. Interessante essa sua expressão. Eu acho. Eu agradeço o convite. Agradeço pela sua expressão. Agradeço a sua indicação, o seu convite, né? E eu vou arquivar aí a sugestão. Se em algum momento eu achar que vai ser interessante, eu pego. Beleza? Cauí? Oi. Eu estava falando aqui, mas... Nesse negócio de... É uma sugestão, a forma que a pessoa fala, quando ela está mandando, ela está ordenando. Quer dizer, tem uma raiva por trás, um ódio, né? Sim. O uso das palavras, tanto faz aonde ele fez, aonde Sim. ele manda, mas o que está por trás, a Sim. mensagem, é uma raiva que ele quer destruir você. Em algum lugar ele quer mandar. Sim. Então é uma energia em cima Sim. de mando. Né? Sim. Aí é o seguinte, o único cuidado que você tem que ter é o seguinte, porque se você não se sentir livre, você vai tomar no cu mesmo. Entendeu? Esse é o problema. Se a pessoa... É que você tem que ter muita certeza de que essa pessoa está passando muito mal. Então, porque quem está mal é essa pessoa.
Entendeu? Mas, E não se confundir com essa energia que é jogada por cima de você. Porque quem ataca Ela já se atacou. Isso. Exatamente. Então, mas, e ela está se atacando, né? Tem várias coisas. Quando você está na posição de observador, você percebe exatamente o contexto. Primeira coisa, você tem que saber que você é livre. Qualquer coisa que a pessoa disser, nada tira a sua liberdade. Você continua na total liberdade de fazer as suas próprias escolhas. Né? Se você quiser aceitar o que ela está dizendo e passar a incorporar isso no seu autoconceito, é problema seu. Aí é um ato de liberalidade sua, de liberdade sua. Mas você pode também manter o seu autoconceito e beleza. Aí, segundo passo, se o que ela está dizendo não corresponde ao que é, ela está equivocada. Agora, e ela está passando mal. Antes de ela atacar você, ela atacou você mesma. Então, se você não se sentiu atacado porque você se sente livre e se sente invulnerável, por isso que é importante a invulnerabilidade que eu estava te falando. Se você não se sente vulnerável, você não vai entrar no medo. O medo vai ficar só com ela. Então, se você não entra no medo, a sua percepção fica muito clara e você observa o que está acontecendo. Então você vai perceber que existem, inclusive se você fizer muito esse exercício e adquirir uma grande maestria nesse exercício, uma imparcialidade total e ficar sempre na mais absoluta observação, sem medo, você vai perceber que em todas as ações você pode qualificar em dois tipos de ação. Ou é amor, ou essa expressão é uma expressão de amor, ou é pedido de amor. Ok? Mesmo que seja mandando você para aquele lugar. Ok? Quando ela está mandando para aquele lugar, provavelmente não é amor, porque ela está com medo. Está se sentindo ameaçada, está com medo. Então é um pedido de amor. E você percebe que ela está muito mal. E aí você vai, se você estiver de boa, você vai ter você vai sentir uma necessidade de ajudá-la. Ok? E se você estiver nesse estado de paz, você vai saber como ajudá-la, inclusive. Pode ser que ela não queira. Se ela não quiser, você ajuda só pelo fato do reconhecimento do que ela é de fato, não do que ela está pensando sobre ela mesma. Porque nas ações que ela faz, ela está demonstrando o que ela pensa dela mesma. Ok? E aí você precisa ajudá-la a mudar o que ela pensa dela. Se ela não aceitar nenhum diálogo, só o fato de você pensar a respeito dela de maneira verdadeira, mesmo no silêncio, isso já vai ajudá-la. Pode ser, faz o teste. Então, o que precisa ficar bem claro nessa história dos elogios e das críticas, inclusive, é que tanto os elogios como as críticas são pontos de vista, são adjetivos relativos à estrutura de quem está emitindo o adjetivo. Maíra, a sua resposta. Ok? São adjetivos de elogio ou crítica, são adjetivos relativos à estrutura de percepção de quem está emitindo os adjetivos. Percebe? Eles não são absolutos, são relativos à estrutura de percepção de quem está emitindo os adjetivos. São julgamentos. Ok? Opinião é julgamento, sempre. Então, tanto quando você recebe,
quando você emite algum adjetivo para alguém, é muito importante que você transite no âmbito do absoluto. No âmbito do absoluto, as dúvidas desaparecem, como disse a Patrick. Quando você for falar com alguém, agora entrando um pouquinho no tema que a gente estava falando, procure sair do superficial e se aprofundar. Como eu fiz com a Roberta, com a Marcela. Como eu fiz com a Marcela agora há pouco. Assim, antes de você falar alguma coisa, entre em contato com a pessoa antes de você falar. Veja, sinta, perceba corretamente, vá até ela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Sabe, pluga nela. Pluga, sabe assim? Sabe, tipo, Jaqueline, ok? Tá ligada? Tá ligada? Beleza. Não falei nada, mas ela já entendeu um monte de coisa. Ok? Vocês entendem o que é se relacionar? É não ter medo de se relacionar. Né? As pessoas não... A pessoa não morde. Às vezes parece que vai morder, mas não tem perigo. As pessoas não são perigosas. As pessoas têm medo só. Então, treinem. Quando vai falar alguma coisa para a pessoa, seja qual for a coisa, mas se conecte com ela. E aí aquilo que você disser vai ser muito mais fácil de ser recebido. Ok? E quando você for... quando você estiver diante das manifestações de outras pessoas, não importa como sejam os adjetivos, se eles pareçam ser bons ou ruins, diante de qualquer experiência, treine o aceitar. Porque as experiências, as expressões que chegam até você, só são consideradas ruins pelos seus julgamentos. Todas as expressões são bem-vindas. Todas as expressões são bem-vindas. Se você souber olhar, se você souber receber, você vai conseguir transformar todas as expressões que chegam até você, você vai conseguir transformar em oportunidades. E você vai sentir muita gratidão. Ok? E você vai perceber que você não está só. Ok? Não importa se o que chegou não veio com cara de elogio, veio com cara de crítica, de qualquer coisa. Perceba, no mínimo, quem está perto de você está te fazendo companhia. Parece antes só do que mal acompanhado. Não. Antes acompanhado do que só. Ou bem ou mal acompanhado é o julgamento, mas antes acompanhado do que só. E se você souber aproveitar as expressões que chegam, você vai conseguir otimizar essa relação de uma maneira altamente assim, feliz. Ok? Qual é a relação entre reconhecimento e honestidade? Estamos chegando no finalzinho, é bom entender isso. Queria fechar de uma maneira que vocês ficassem
muito, que vocês tirassem disso uma coisa muito legal, que é viver vale a pena em qualquer circunstância, sabe? A vida é muito legal, todas as experiências são maravilhosas. Você tem duas possibilidades no relacionamento: ou você reconhece o que é, ou você cai na desonestidade, tanto de você para com outra pessoa, como de outra pessoa para com você. Se a pessoa reconhecer quem você é, as suas relações vão ser estáveis, porque o que você é não muda. Se a gente se relaciona com o que somos, isso não muda. Se a gente se relaciona com o que se altera, com as imagens que se alteram, as coisas vão ficando, né? Ou se a gente se relaciona com os perfis comportamentais, os perfis mudam. A pessoa está uma hora se comporta de um jeito, outra hora se comporta de outro, e a relação fica assim, parece uma montanha-russa, né? Tem hora que está legal, tem hora que está um saco. Mas se a gente se relaciona com o que nós somos, isso não muda. Ok? Se você voltar aqui, daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, se a gente se encontrar, o relacionamento vai ser igual. Não vai mudar nada. Da gente para você não vai mudar nada. Nós vamos tratar você da mesma maneira. Você vai ser tão amada quanto foi hoje. E isso não vai depender do que você vai falar, do que você vai fazer, do que você vai pensar. Porque as relações estão no âmbito do que é. E do que é não muda. O que é não muda. Ok? E se a gente se relaciona a partir do que é, não há contradições. Hoje eu digo uma coisa para você, amanhã eu digo a mesma coisa. Eu não vou me contradizer. Você, outro dia você falou que era legal, agora está vendendo pau em mim. Né? Já passaram por isso? Né? No começo, aquela melação, depois, sabe? Então, no começo do relacionamento, ele falou assim, estamos olhando para o céu, e o cara falou assim, olha, a lua entrou atrás de uma nuvem, e ele falou assim, olha, a lua se escondeu diante da sua beleza. 10 anos depois de casado. Ela falou assim, olha, a lua se escondeu. Não está vendo que vai chover, sua porra? Então, para que essas coisas não aconteçam, os relacionamentos não podem ser no âmbito do comportamento. Tem que ser no âmbito do que somos, e o que somos não muda. Tá certo? E se nos relacionamos naquilo que é, e aquilo não muda, e não há contradições, a gente sempre vai se tratar com a mesma alegria, com a mesma gentileza. Porque aquilo que somos é sempre gentil. E aquilo que quando a gente vai se relacionar com alguém, sabendo que qualquer pessoa ela merece toda a nossa gentileza em qualquer circunstância. Ok? Então, em todas as relações, eu queria falar uma coisa. Toda presença é digna, até que eu estava falando, só o fato de você existir já é digno de gratidão, ok? Toda presença é digna de reconhecimento só pelo que é, ok? Toda presença, ouçam bem isso, toda presença é uma forma de devoção. Toda presença é uma forma de devoção. Vamos supor que alguém fique 5 minutos na tua frente. Ok? Durante esses 5 minutos, você concorda que o que ela está te oferecendo naqueles 5 minutos é resultado de tudo que ela já aprendeu? É o máximo que ela já alcançou?
tudo, o comportamento das pessoas, o status de consciência da pessoa, ele não regride. O status de consciência não regride. Então, o status que ela apresenta em cada momento é o resultado de todas as suas experiências, tudo que ela aprendeu, tudo que ela estudou, tudo que... Enfim, tudo está ali presente. Ok? Se ela ficar com você durante 5 minutos, ela está, de maneira devota, entregando a você 5 minutos do resultado de toda a experiência que ela teve. Ela está te entregando aquilo. Não importa o que ela trouxe tudo que ela tinha, tudo que ela arrecadou durante toda a vida, ela trouxe e te entregou durante 5 minutos. Imagina, olhe para alguém que ficou 5 minutos na tua frente, te entregando tudo que tinha. Tudo que ela tinha naquele momento foi o resultado de tudo que ela conseguiu angariar. Não é legal isso? E ela não está em nenhum outro lugar, ela está na tua frente. Ela não está em nenhum outro lugar naqueles 5 minutos, ela está na tua frente e te entregando isso. Imagina quando a gente está 24 horas que a gente está. Né? A gente fica 24 horas por dia. Eu preciso aproveitar para falar uma coisa que você não falava, eu vou me sentir devendo. Porque assim, quando ele está falando tudo isso, ele vive assim. Ele vive assim. Todos os dias, ele não está só falando, ele vive assim mesmo, com todos. Todos que convivem com ele sabem que ele faz isso que ele acabou de dizer. E hoje eu percebi que um milagre que aconteceu na minha mente que eu não tinha percebido ainda, que é algo que eu aprendi aqui e que você corrigiu, mas que eu percebi que isso deve ter na mente. Prestem atenção. Isso que ele falou sobre a lua que se esconde e o cara fala, você não vai também que vai chover, ô burra? Todo mundo tem essa ideia na mente. Os relacionamentos começam legais e depois fica horrível. Depois de 10 anos de casado tá uma merda, depois de 20 tá pior. E até os relacionamentos de mãe e filha, porque vai agregando traumas e mágoas né? vai agregando situações que você não esquece e o relacionamento fica uma bosta. E no começo ele falava assim pra mim: nossa, se a gente está vivendo isso agora, porque foi um reconhecimento muito forte no início, e imagina daqui 10 anos, imagina daqui 5 anos como que vai estar o relacionamento, imagina daqui 10 anos. E ele falava isso pra mim, falava, ai, daqui 1 ano ele tá mandando eu pastar, né? Tinha certeza. Eu falei, nossa, já ele vai mandando para aquele lugar que ele falou. Mas ele nunca mandou. E olha que eu insisti, hein? Eu tentei. Eu infernizei um Cauim, infernizei. E eu percebi que hoje eu aprendi, eu acredito nisso, assim, eu vejo que a coisa é assim, que os relacionamentos podem melhorar com o convívio. Hoje eu sei que a convivência vai tornar o relacionamento cada vez melhor. Eu já sei fazer isso hoje. Vocês também já sabem. Vocês sabem como tornar o relacionamento melhor na convivência. A gente aprendeu isso. Eu não acredito mais que se eu viver 4, 5 anos com uma pessoa, eu vou enjoar dela. Vou encher o meu saco. Entendeu? Eu não acredito mais nisso. Eu tenho certeza que a convivência torna o relacionamento cada vez melhor. E a gente está vivendo isso. No começo eu achava que depois de 1 ano que eu ia mandar eu pastar. Hoje eu tenho certeza que a gente nunca vai se separar. Nunca mais. Nem eu, Cauim, nem eu e vocês. Eu tenho certeza. Principalmente o grupo que a gente está mais todo dia aqui. Vocês não sentem isso? Vocês percebem como a cada dia a nossa relação melhora? A cada dia a chance do convívio perfeito fica mais perto. Isso é uma revolução na humanidade. Os humanos não conhecem isso.
não conhecem. Eu queria só registrar, prestem atenção nisso. Já existe na mente a solução, o método para você nunca mais se separar de ninguém. Para você tornar os seus relacionamentos cada vez mais incríveis a cada dia, a cada meia hora, a todo momento. Já é possível saber e fazer isso. E assim, ó, a gente vive isso. Isso já estava corrigindo na minha mente e eu não tinha percebido ainda. E se a correção está feita, é porque está feita. Está feita. Está feita. Se quem quiser, já pode conviver o resto enquanto for até o mundo acabar, sem conflito. Cada dia é melhor. Olha, obrigada, Cauê. Obrigada, amor. Obrigada. Vocês querem saber por que isso é assim? É simples. Ou você vê as pessoas como perfeitas, ou você não vê. Ok? Ou, entenda bem, ou você vê as pessoas como perfeitas, ou você não vê. Porque que elas são. Afinal de contas, você não vai discutir com Deus. Não? A vida que existe em todos foi dada por Deus. Independente de como você se sinta, independente de como você se veja. A verdade sobre você, a realidade sobre você, te foi dada por Deus. Ok? Então, ou você reconhece como perfeita a vida que existe em todos, ou você não viu nada. Ou você não viu. Se você não viu perfeito, você não viu. E aí, se você não conseguiu ver no primeiro dia, você tenta o segundo. Quem sabe a sua visão melhor? Se você não viu no segundo, você tenta no terceiro. Porque que ela é perfeita, ela é. Você só ainda não viu. Tente o quarto dia. Se você tiver com muita venda nos olhos, tente mais um mês. Se tiver ainda difícil, tente 2. Se você tiver com muita teimosia em não ver, tente 3 anos. Se mesmo assim ainda você não conseguiu, tente mais 3. Quem sabe nos 15 anos você veja. Nunca mais desista. Porque isso é amor. Nunca mais desista. Nunca mais desista. Porque uma coisa é certa, ela é perfeita. Ok? Você é na minha vida tudo o que se pode ser, o que esperei por tanto tempo e que nunca vou perder. Eu sei que aqui o tempo voa e nesse mundo isso é normal, mas assim como a nossa alma, o nosso amor é imortal. Isso parecia um sonho, mas hoje eu posso realizar. Todos os dias te contemplo, como é bom te admirar. Hoje eu sei que te mereço e você pode acreditar. Meu amor é verdadeiro, o que eu tiver eu vou te dar. Esperei por tanto tempo isso tudo acontecer. Quero ser na sua vida tudo que se pode ser. Sei que a gente se confunde e vê motivos pra chorar, mas se chega nessa hora, você comigo vai contar. Bastará um pensamento, eu ouvirei a sua voz em qualquer tempo ou circunstância.
a eternidade, a unidade, onde como Deus quiser. Eu sei que aqui o tempo voa e nesse mundo isso é normal, mas assim como a nossa alma, o nosso amor é igual. Agora vocês entenderam mais essa música. Porque é imortal. Ok, gente. Então, fica aí o recado. Fica a dica. Quem aceita o que é verdadeiro é o ser. O resto é distração. Um beijo no coração. Vocês são perfeitos. Não se esqueçam disso. Tá bom? Depois de amanhã, esse fim de semana, 15 e 16 de setembro, nós teremos o workshop A Verdade Presencial. O workshop é a grande porta de entrada para o curso A Verdade Presencial. Independente do curso, é muito interessante fazer esse workshop, que você vai ter uma visão sistêmica de todo o processo de mudança que tem que acontecer. E qual é o ponto de chegada, aonde nós queremos te levar. Então, o workshop é um fim de semana, é uma imersão que a gente passa juntos, é uma delícia. E quem tiver interesse é só ligar para a Paty, 984 30 22 88. 9, que agora tem o 9, né? 84 30 22 88. 22 88. Ou manda um e-mail, contato@coexiste.com.br. E se você quiser saber sobre a gente, também entre na fanpage do Facebook. facebook.com/coexiste. Coexiste. Tá bom? Lá tem tudo. Ok. Beijo no coração. Até quinta. Até quinta.